entrar no estudo da Paraxá da semana, que é a Paraxá Ki Tetzê. Se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do verso 10, vai até o capítulo 25, verso 19. Já lemos também a Haftará, os profetas, e o trecho do Novo Testamento. Então vamos aos tópicos, vamos fazer uma introdução para ver o que essa porção nos traz. Nós vamos ver que essa Paraxá ela tem muitos temas, são muitas situações que são abordadas, e nós vamos ver que ela se concentra bastante nas relações civis, né, nas relações interpessoais. E nós já começamos então com essa situação bastante interessante, que é o casamento dos soldados, né, hebreus com uma prisioneira. É uma situação que não se aplica nos nossos dias, pelo menos muito menos aqui no Brasil. Talvez poderia se aplicar aí no mundo afora, onde existem conflitos. Talvez lá, por exemplo, nas tropas da OTAN ou dos Estados Unidos, que tem as suas campanhas militares lá no Oriente Médio, né, no Afeganistão, que daí os soldados têm que ficar muitos dias, né, fora de casa, e pode haver o risco então de ele se apegar, né, se apaixonar por uma mulher, né, já que ele está tantos dias fora, às vezes ele não tem nenhum relacionamento no seu país. Isso era perfeitamente possível de acontecer. Então nós vemos aqui mais uma situação que a Torá traz, que limita a ação do homem, dele não agir no impulso da carne e tomar à força uma mulher prisioneira, né, numa situação em que o povo de Israel estava vitorioso, venceu um inimigo, e aí a tendência era que o povo de Israel pudesse oprimir esse inimigo e agir com crueldade até. Então Deus ele coloca algumas barreiras, e uma delas é a forma como o homem ele deveria tratar uma mulher cativa. Então, a primeira ele teria que esperar um mês, essa mulher teria que cortar os seus cabelos, né, cortar as suas unhas, ou seja, perder todos aqueles atributos que fazem com que o homem se atraísse, para que então, só depois de 30 dias de luto, aí ele ia tomar ela ou não como esposa. Então ele fazia um compromisso, né, de casamento, uma proposta de casamento, mas teria que esperar um prazo. Isso daí daria tempo, principalmente para o homem, para ver se ele realmente estava interessado por essa mulher, porque ele teria que conviver durante 30 dias numa situação desagradável. Isso daí é muito importante a gente saber isso, embora não se aplique a nós, mas o princípio disso, porque muitas pessoas, muitos críticos da Bíblia, né, ateus também, eles usam esse tipo de argumento. Veja como Deus mandava, né, o povo de Israel exterminar as outras nações e matar as mulheres e crianças. São situações que têm que ser analisadas de forma específica, porque não era assim, de qualquer jeito, quando Deus mandava exterminar uma nação. Senão, como é que teria essa preocupação com essa mulher cativa, se era para exterminar? E isso é um contraponto à prática de outras nações, em que existe uma defesa aqui da mulher. Nós vamos ver em outros momentos em que a mulher é bastante defendida pela Torá. Então, muitos direitos, né, das mulheres que hoje se vê, até hoje as mulheres estão lutando pelos seus direitos, mas a Torá lá, há 3.000 anos atrás, já traz esses princípios. Então as leis, né, de Moisés, elas não são tão bárbaras quanto muitos críticos da Bíblia dizem. Temos aqui também o direito do filho primogênito. É uma outra situação que não se encaixa no nosso contexto, porque somos uma sociedade em que reina a monogamia. Mas, naquela época, existia a possibilidade de casamentos com mais de uma mulher, porém, o filho que era primogênito tinha os seus direitos resguardados, não importa se a mulher fosse a preferida ou não. Em seguida, nós temos a lei sobre os filhos rebeldes. Aqui também alguns críticos dizem, olha, veja como os hebreus eram maus. Eles ordenavam que se o filho fosse rebelde, ele deveria ser executado. Que tipo de pais são tão maus a esse ponto? É uma lei bastante específica e, segundo a tradição, segundo a história, nunca houve um julgamento pelo Sanhedrin de um filho rebelde que tenha sido executado.
Então nós nos perguntamos, por que existe essa lei? Então existem duas explicações. Uma delas seria a proteção do próprio filho contra pais coléricos. Por exemplo, pense num casamento, quando havia 2 casamentos, ou 3, então havia aquelas preferências, né? Tipo, o filho da mulher amada era o querido. E daí, de repente, o filho de uma concubina lá era um que era indesejado. E aí ele poderia se transformar em rebelde por isso. E aí o pai poderia, em um dado momento, querer se livrar desse filho. Um pai colérico. Mas ele não poderia fazer isso por si. Ele teria que levar ele a julgamento, primeiro. Então o Estado avocava, então, protegendo o filho de uma eventual atitude colérica por parte do próprio pai. E outra era uma situação de temor para os pais, e essa é mais interessante, é uma situação de temor para os pais, para que eles tivessem atenção à disciplina dos seus filhos. Nós vemos mais adiante na Bíblia casos de relapsos, de pais relapsos com seus filhos, que acabaram perdendo esses filhos de qualquer forma, embora não tivesse havido esse tal julgamento. Como, por exemplo, o caso de Davi. O caso mais exemplar, né? Um exemplo mais evidente é o caso de Davi, que teve vários filhos que se desviaram, provavelmente por falta de disciplina, né? Os sábios dizem que Davi não disciplinava seus filhos. Nada que o filho fizesse de errado, Davi repreendia. Então, cuidado com... E a palavra ensina também, né? Não deixe de disciplinar o seu filho, use a vara quando necessário. Em seguida, nós temos a passagem do cadáver e do madeiro, né? O mandamento de que não se poderia deixar um cadáver pendurado no madeiro até o pôr do sol. Temos aqui algumas questões envolvendo a obrigação da caridade com o próximo, que está relacionado com o cuidado com a propriedade do próximo. Por exemplo, se você acha um boi extraviado, você não pode tomar ele para si. Você tem que cuidar desse animal até que ele possa ser restituído para o seu próximo. Também delimita nessa paraxá, essa paraxá delimita a questão dos trajes dos homens e das mulheres, que o homem se vista conforme deve se vestir um homem, e a mulher como se tivesse uma mulher, que não haja confusão na forma de vestimenta. Nós temos também aqui vários crimes que são cometidos contra as mulheres, e aqui nós vemos vários direitos das mulheres também. Lembrando que, se até hoje a mulher, às vezes, ela precisa de uma proteção do Estado, e hoje já a mulher tendo alcançado muitos direitos, imagine naqueles tempos, em que a sociedade era extremamente patriarcal. Então a Torá, ela traz algo diferencial aqui com relação a outros códigos da época, em que realmente a mulher ela tinha muitos direitos assegurados. Nós temos aqui também a delimitação das pessoas excluídas das assembleias, né, como, por exemplo, o caso dos leprosos, né, o caso dos moabitas e dos amonitas, né, que eram inimigos históricos do povo de Israel. Aqui também temos leis sobre fugitivos, prostitutas, usura, né, a prática de juros. Pela Torá não se pode cobrar juros, empréstimo com juros de um irmão. Se for um estrangeiro, pode. Aqui entra como princípio para nós também, se algum irmão nosso, alguma pessoa próxima, aqui não falo irmão parente, eu estou falando irmão na fé ou amigo. Talvez não seja necessariamente não tenha a mesma fé que a sua, mas ele seja muito próximo, assim, uma pessoa de alta consideração. Você não deve, por esse princípio, cobrar juros dela. Agora, se for uma pessoa estranha, que você não conhece, que está fazendo um negócio puramente comercial, aí está ok. Esse é o princípio que a Torá traz. E também, mais uma vez, a necessidade de se cumprir os votos, as palavras que você declara que vai fazer, ou que não vai fazer. A Torá que vai nos ensinar também a lei do divórcio,
Aliás, é a única passagem na Torá inteira que fala sobre divórcio. E deixa bastante dúvida qual era a prerrogativa do homem para se fazer o divórcio, né? Para emitir a carta de divórcio. Se era por qualquer motivo que a mulher eventualmente pudesse fazer para desagradar, ou se tinha algo específico. Né? Esse era o debate das escolas de Shammai e de Hillel nos dias de Yeshua. E o interessante é que Yeshua nos traz a resolução disso, que é, segundo Yeshua, apenas em casos de imoralidade sexual, ou seja, algum tipo de pecado no âmbito sexual grave, mas que não era necessariamente um adultério, né? Porque o adultério era a pena de morte. Pela Torá, nesse caso de divórcio aqui, não há o que se falar em pena de morte. Né? A mulher simplesmente era dispensada e, inclusive, poderia se casar novamente. Poderia se casar com um segundo marido, que poderia também emitir uma carta de divórcio e ela viria se casar com um terceiro marido. Mas aqui o foco é que, caso ela voltasse para o primeiro marido, ou melhor, ela não poderia voltar para o primeiro marido. É esse que é o foco aqui. Ela não poderia de forma alguma voltar para o primeiro marido. O que traz também uma reflexão para que, porque naquela época o marido poderia se divorciar da esposa, pensando em se casar com uma outra mulher que fosse melhor que ela. Poderia correr o risco dessa segunda esposa ser até pior. E daí ele pensa assim: não, me arrependi de ter casado com essa. Então eu vou emitir a carta de divórcio e vou me casar com a outra mulher com quem eu me divorciei. Que de repente haveria a possibilidade dela também ter se divorciado do segundo do marido. Isso poderia inclusive até ser arranjado, né? Poderia ser feito um acordo assim. Lembrando que das prerrogativas do homem numa sociedade patriarcal como aquela. Mas aí ele não pode fazer isso, né? A Torá proíbe. Ele não pode pegar as primeiras esposas de volta. Ou seja, ele precisa pensar muito bem se ele vai se divorciar. Porque depois, se ele se divorciou com aquela, acabou. Não tem mais chance. Senão, acabaria banalizando o divórcio. Ficaria assim, se casa e divorcia, assim, sem muitos critérios. Aqui temos questões referentes a empréstimos, caridade com os pobres, estrangeiros e os órfãos. Né? Isso daqui é um dos pilares, né, da fé, de nós como tementes a Deus. Devemos nos preocupar muito com a caridade com os pobres, estrangeiros e órfãos. Temos também aqui a pena de açoites, casamento da viúva com o irmão do falecido, né? É a famosa lei do levirato. Também é uma coisa assim que para nós não se aplica nos dias de hoje, não faz parte do nosso contexto social, mas naquela época era a obrigação do irmão que perdeu o seu outro irmão se casar com a esposa do falecido. Aqui também temos leis envolvendo pesos e medidas justas. E finalizamos a paraxá com uma ordenança que o Eterno coloca sobre lembrar de Amaleque, aquele povo, né, que perseguiu o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Eles agiram com crueldade, isso desagradou muito a Deus, de forma que Deus ele mesmo faz guerra com Amaleque de geração em geração. Então nós temos muitas consequências aí dessa inimizade entre Amaleque e o povo de Israel. Então agora vamos, tendo feito essa revisão e abordado brevemente todos os tópicos, vamos entrar no estudo mesmo. Antes de mais nada, é interessante nós analisarmos a estrutura do livro de Devarim. O livro de Devarim é o último livro de toda a Torá, e ele é mais uma revisão, é o momento que Moisés se reúne com aquela congregação que está prestes a entrar na terra de Canaã, faz uma revisão. Então ele divide esse livro num discurso introdutório, que vai dos capítulos 1 a 4. Aí nós temos o discurso principal, que é a parte mais longa do livro, e é onde nós estamos até o presente momento, dos capítulos 5 a 26. Depois, nos capítulos 27 e 28, nós temos uma mudança para a admoestação, que é a Torahá, capítulos 27 a 28. E aí nós temos, então, os últimos capítulos, é a parte da Teshuvá, que é o arrependimento. E aí nós também temos a finalização do livro com a canção de Moisés,
que é o Parashá Haazinu, e daí a bênção de Moisés para as tribos. Então, se nós olharmos então, o início do livro de Devarim, Deuteronômio, nós vamos ver na transição da Parashá Devarim com a Parashá, com as outras Parashot, Vaer, Hanan e Ekev, nós vamos ver muito forte aparecer o mandamento. E qual é o mandamento? Então, nós temos lá Deuteronômio capítulo 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso na Parashá Vaet Hanan. Faz parte do Shema Israel, que é a grande profissão de fé israelita. E depois na Parashá Ekev, nós vemos que existe novamente essa expressão. Amarás o Senhor teu Deus. E guardarás as tuas ordenanças, os seus estatutos, Rukotav, os seus preceitos, Mishpatav, e os seus mandamentos, Mitzvotav. Então essas três palavrinhas aqui, né, Rukotav, Mishpatav e Mitzvotav, né, Ruk, estatuto, Mishpat, que é preceito, juízo, e mandamento, Mitzvah. Essas são as três classes de leis assim que nós vemos aparecer em toda a Torá. Nós já falamos isso outras vezes. Então vejam que interessante que enquanto na Parashá Vaet Hanan diz assim: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E aí nós vemos esses três elementos aqui, né? Rukotav, Mishpatav e mandamentos. Isso nos mostra que como que eu amo a Deus de forma completa. Através assim de uma declaração, né, de amor muito passional, em que eu me jogo no chão assim: Deus, como eu te adoro, eu te amo. Você olha a criação de Deus, assim, vê as maravilhas, e daí você fica maravilhado, fica momento assim sublime, e você fica encantado com Deus e fica ali contemplando Será que é assim que Deus requer que nós o amemos? Na verdade, Deus ele é bem prático e objetivo. Na verdade, ele só quer que a gente obedeça aos mandamentos que ele colocou. Então, a forma como nós amamos a Deus é guardando os estatutos, mandamentos e preceitos. Não precisa muito mais do que isso, não. Inclusive, né, quando o povo de Israel queria dar presentes, assim como, por exemplo, quando um marido ele quer agradar a sua esposa, então ele dá presentes, né, joias, flores. Mas eu tenho certeza que uma esposa não vai odiar essas coisas caso o marido não esteja tratando ela com dignidade, com carinho, com respeito. Não adianta nada o marido durante a semana ser estúpido, tratar com frieza, olhar para outras mulheres, paquerar, e daí chegar na sexta-feira e trazer um buquê de flores. A mulher vai ter nojo daquelas flores. E da mesma forma, Deus ele também não aceitava de forma alguma as ofertas, as oferendas do povo de Israel, quando eles simplesmente faziam toda a espécie de abominações que Deus tinha ordenado não fazer. Mas nós vemos aqui então que nesses primeiros capítulos de Deuteronômio, o foco está em amar a Deus. Então a palavra ahavá, ela aparece muitas vezes. Depois nós vamos ver uma mudança de foco quando nós entrarmos outras parashot, como a parashot mais adiante, né, como a Parashá Re'eh e Shoftim. Quando nós entrarmos na Parashá Re'eh e Shoftim, nós vamos ver outros tipos de mandamentos envolvendo outras situações. Nós vamos ver aí os estatutos e os preceitos, e nós vamos ver uma série de procedimentos coletivos. Aí nós vamos ter um foco maior na organização social, a organização de Israel como nação. Nós vamos ver o Estado então, de Direito de Israel. Assim como nós vemos que o Brasil é um Estado democrático de direito, composto pela Constituição, pelas suas leis infraconstitucionais, né, as constituições de Estado, as leis orgânicas de município, e tem uma ordem hierárquica, de modo que eu aqui em Curitiba e uma pessoa que está lá no Amapá, nós estamos sujeitos à mesma Constituição. Então todos devem se submeter a ela. Então nós vemos que isso também acontece no Estado de Direito de Israel aqui, no qual a Constituição então é a Torá, e nós temos uma instituição chamada Templo, onde nós temos o centro então de toda a nação de Israel.
E aí que nós vemos figuras, né, de autoridade, como sacerdotes, levitas, juízes oficiais, e alguns estatutos, como, por exemplo, a Shemitah, o jubileu, as festas, que reúnem o povo de Israel em situações que são comuns a qualquer israelita. Porque aqui fala da organização nacional, a nível mais coletivo. E também nós temos procedimentos a nível pessoal e interpessoal, que daí vai variar de pessoa para pessoa conforme a situação dela. Então, se uma pessoa era casada ou não, ou se ela tinha filhos ou não, ou se ela tinha uma propriedade rural ou não, se ela tinha um escravo ou não. Quando nós falamos do templo, nós lembramos de uma palavra chamada makom, que significa lugar em hebraico. Veja que na Parashá Re'eh, ela aparece 14 vezes, essa palavra makom, hamakom. Na Parashá Shoftim aparece 7 vezes. Quando nós falamos então desse lugar, é o lugar onde Deus iria ordenar que fosse construído o templo. O tabernáculo era móvel, mas havia um lugar que Deus já tinha determinado qual seria, não ainda naquele instante, mas ele já sabia qual lugar seria. Aí o povo de Israel ainda não sabia exatamente, porque Deus falava assim: no lugar que ali eu fizer habitar o meu nome. Eu não dizia qual lugar que era esse, mas ele falava assim: quando vocês chegarem na terra, e aí no lugar em que eu fazer habitar meu nome, vocês vão fazer todos esses rituais. E aí depois nós vamos ver que é o Monte Moriá, né, o Monte do Templo, onde até hoje há as ruínas do templo. Então o templo é o centro e coração da nação de Israel. Agora veja que na Parashá Kitetse só é mencionado essa palavra Hamakom apenas uma vez, na Parashá dessa semana, Kitetse. Porque quando nós falamos do templo, nós falamos da representação da nação de Israel por inteiro. Mas na Parashá Kitetse nós já mudamos novamente o foco. Agora nós estamos num foco mais individual, interpessoal. Nós estamos falando agora de leis que envolvem eu e você e o seu próximo. O próximo imediato, aquela pessoa com quem você efetivamente se relaciona dentro do tipo de pessoa que você é. E por que nós estamos analisando isso? Porque se o livro de Deuteronômio ele começa com um foco na adoração a Deus, e depois vai avançando o Deuteronômio, e daí ele já muda o foco para uma série de regulamentos envolvendo a nação de Israel, o coletivo, o templo, as autoridades, e aí depois nós voltamos ao nível individual e interpessoal. Então veja que existe uma hierarquia, que nós começamos com um foco em Deus, depois o foco na nação, e depois o foco a nível individual. E nós vemos então aqui uma interposição entre o relacionamento vertical, que é o relacionamento do homem para com Deus, e o relacionamento coletivo, o relacionamento social, tanto a nível nacional, quanto a nível individual e interpessoal. E onde nós vemos justamente esse tipo de divisão e estrutura. Se vocês observar melhor nos 10 mandamentos, que aparece pela primeira vez lá em Êxodo 20, e é repetido em Deuteronômio capítulo 4, nós vamos ver justamente essa estrutura acontecendo. Então, primeiro mandamento, né? Aqui eu peguei os versos a partir de Deuteronômio. Aliás, desculpa, eu falei Deuteronômio 4, não, é Deuteronômio 5. Então, primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mas eu pensei que o primeiro mandamento era não terás outros deuses diante de mim. É porque os 10 mandamentos, não existe na Torá nada escrito, tipo um título, assim, estes são os mandamentos, esses são os 10 mandamentos. Esse é um título que foi criado depois. Na verdade, está escrito lá que falarás ao povo de Israel estas palavras. Não fala mandamentos, fala estas palavras, essas devarim. Então, se fosse dar o título, o mais certo seria as 10 palavras, que é o título que é usado em hebraico, né? Aseret Hadibrot. E a primeira dessas 10 palavras é isso, eu sou. Anochi, Adonai Elohecha. Hotzeticha me eretz Mitzrayim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. É uma constatação, é uma verdade, é um fato. Não é um imperativo, mas é um fato, é uma verdade que tem que ser constatada. Aí o número 2, sim, aí é não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura. Aí você tem o mandamento e tem o detalhamento do mandamento. Como se tivesse ali parágrafo, né? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Aí, parágrafo segundo, ou inciso, não farás para ti imagem de escultura. Aí, mais um inciso, porque eu tenho misericórdia, né, daqueles que me amam e visito a iniquidade dos pais nos filhos daqueles que me odeiam. E aqui nós vemos também uma relação de, se você ama a Deus, então você só vai crer e prestar culto a Ele. Mas se você presta culto a outros deuses, então automaticamente você odeia a Deus. E aí, em terceiro lugar, nós temos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. E o que, até gostaria de fazer um parênteses aqui e refletir, o que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? Bom, nós temos na nossa situação atual o não conhecimento da pronúncia do nome de Deus, né? o tetragrama, o Yod-Hei Vav-Hei. Algumas pessoas tentam pronunciar como Yahvé, né? Yehová, Yahu, enfim, essas tentativas aí. Mas se você for falar com judeus sérios, né, ortodoxos, eles vão dizer que o nome, a pronúncia não é conhecida. Nós temos aí alguns rabinos googleanos, rabinos youtubianos que vão dizer que o nome é isso. Não, o nome com certeza é isso. Mas se você for conversar com judeus ortodoxos, formados em yeshiva, sérios, mesmo que ainda que não sejam crentes, eles vão dizer que não se conhece a pronúncia. Então, a princípio, não teríamos como usar esse nome em vão, já que não conhecemos a pronúncia. Mas lembra que nós vimos que o nome do Senhor está associado com o templo? Porque ali vocês farão as coisas no lugar em que eu fazer ali habitar o meu nome. Então, aqui eu até gostaria de fazer uma reflexão e propor isso para vocês. Será que usar em vão o templo não seria também uma forma de banalizar o nome do Senhor? Ou seja, cada vez que o povo de Israel usava o templo de forma indevida, ou seja, levava as ofertas, os sacrifícios fora da ordem que Deus estabeleceu, ou então faziam isso, mas fazendo muitos outros pecados e tentando, então eu vou pecar e vou vir ao templo trazer as minhas ofertas, porque aí Deus vai me perdoar. Mas daí eu volto a pecar. Tipo, banalizando a conduta. Isso seria uma forma de usar o nome de Deus em vão também. E para nós hoje, que não temos o templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo, através de Yeshua. Então, cada vez que nós nos apropriamos de Yeshua como nosso Salvador, para banalizar a nossa vida, achando que estamos salvos por Yeshua, talvez também seja uma forma de usar o nome de Deus em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, o quarto mandamento é o sábado. Vocês viram que até o terceiro mandamento estava em foco Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses. Não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o foco estava em Deus. Aqui nós voltamos agora o foco para o sábado, no dia que Deus santificou. Aqui já existe, então, um foco no sétimo, na questão do sétimo. Do sétimo. É o dia do sábado, dia de descanso. Em seguida, nós temos o mandamento 5. Honra teu pai e a tua mãe. Então, aqui nós vemos, agora já mudando o foco para o nível humano. Até o foco então estava em Deus, e agora o foco começa a ir para o nível humano, de honrar o teu pai e tua mãe. E aí depois temos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Então são todos mandamentos que a nível horizontal, né? Nível com o próximo. Então agora vamos analisar. Será que os 10 mandamentos, e essa é a pergunta, o título da nossa paraxá, do nosso estudo de hoje, seria os 10 mandamentos o resumo? Ou seria os próprios 10 mandamentos a Torá inteira? Então veja o que diz lá em a resposta de Deuteronômio 4:13. Então vos anunciei ele a sua aliança que vos ordenou cumprir.
os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então a aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel era os 10 mandamentos. Era essa aliança que estava nas tábuas de pedra. Mas a Torá tem muitas outras leis, além dos 10 mandamentos. Como nós vimos aqui algumas nessa paraxá e em outras. E temos várias leis sacrificiais, e dias de festa, e lua nova, e leis com o próximo, leis sobre homicídio, sobre adultério, enfim, vários tipos. Então vamos analisar então a estrutura dessas leis. Primeiro vamos tentar extrair os princípios que estão por detrás desses 10 mandamentos. Então, primeiro, saber que Adonai é Deus. E só Ele é o Criador dos céus e da terra. Apenas Ele, e mais ninguém. Então, primeiro de tudo, você tem que saber isso. Uma vez que você sabe disso, então você tem que santificar este Deus. Ou seja, tem que separar Deus do que não é Deus. Então, se só há um Deus, todo o resto não é Deus. Não pode ter outros deuses. E aí você tem que santificar o nome de Deus, que nós vimos que está associado também com o lugar de culto. Depois você tem que santificar o dia do Senhor, que é o Shabat. Aí você começa também a santificar a autoridade, as autoridades que Deus estabeleceu. Por que eu digo isso? Porque quando você nasce, a primeira impressão de autoridade são os seus pais. A primeira pessoa que você reconhece como autoridade sobre a tua vida é o teu pai e tua mãe. Mas isso se estende não apenas ao pai e à mãe, mas também às autoridades da nação, né, como o rei, os juízes, os policiais, os governantes, os políticos. Naquela época, os levitas e sacerdotes. E aí temos a santificação da vida, de você respeitar o direito à vida. E não ir lá e cometer nenhum tipo de homicídio. Depois também temos a santificação da propriedade privada, quando diz não roubarás, né, não furtarás. E nós vemos que a Torá ela amplia isso não apenas no sentido de não roube o que é do próximo, mas cuide daquilo que é do próximo. Se você achar algo que não é seu, procure saber de quem é e cuide bem até que possa ser restituído ao próximo. Então isso excede muito mais um simples não roube. Temos aqui a santificação do testemunho, ou seja, aquilo que você falar que seja verdade, não falta com a palavra, né? Quantos julgamentos em que dependem, que as únicas evidências são testemunhos das pessoas que presenciaram aquele crime. Se a pessoa não é verdadeira, um inocente pode ser condenado, né? Nós já vimos isso na história quantas vezes. E também a questão de cumprir os votos, né? As obrigações, aquilo que você promete que vai fazer, que você tem que cumprir. Santificação do que se tem. Também, quando nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Ou seja, a gente não cobiça o que é do próximo. Então, agora nós vamos ver algumas passagens ao longo do Deuteronômio que vão apresentar justamente essa estrutura com esses princípios. Então, quando você vai lá para Deuteronômio capítulo 6, 12, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 10, vocês vão ver sendo estabelecido aí um contrato de Deus com Israel, na forma de, se vocês fizerem o que é certo, eu vos amarei também e vos abençoarei. Mas se vocês não me amarem, não fizerem o que é certo, então eu trarei maldições para vocês. Então isso é um chamado que Deus faz para que as pessoas o amem. Que isso tem a ver com o nosso primeiro mandamento lá, de amar a Deus. Saber que Ele é Deus e amá-lo. Depois nós vamos ver, por exemplo, ali em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 7, capítulo 10, e principalmente no capítulo 12, o cuidado de se zelar
apenas com o culto a Deus, ou seja, rejeitar e destruir qualquer forma, qualquer foco de culto que não seja o culto a Deus, ou seja, destruir qualquer imagem e de forma alguma ter ídolos. Naquela época, né, o Yaakov trouxe um estudo muito interessante aqui da cultura antiga de se ter deuses de pedra, né, deuses de madeira, estátuas. Hoje não tem muito cabimento, exceto para alguns nichos específicos ainda que usam essas imagens assim. Mas a maioria das pessoas não está mais no contexto de ter imagens em casa assim de deuses estranhos. Mas o Yaakov explicou também sobre outras formas de idolatria que nós podemos praticar nos dias de hoje. E aí, quando nós vamos para Deuteronômio, capítulo 12 a 14, nós vemos muitas vezes então essa expressão o lugar, Amacom. Então nós já vimos que isso está associado com o nome do Eterno, de não usar o nome do Senhor em vão. Quando nós vamos para Deuteronômio 15 a 16, então nós vemos aí o 7 em evidência. Nós vamos ver ali as leis de descanso, de Shemitah, de Shabat, de festas, dos tempos solenes. São momentos em que vai haver descanso, vai haver paralisação das atividades, dos trabalhos. E são tempos determinados que o Senhor estabeleceu como estatuto perpétuo para o povo de Israel. E sempre ali tem a questão do 7, né? Tem a questão do Shabat como foco ali nessas passagens. E é justamente se referindo ao mandamento de guardar o dia de sábado. E no capítulo 5, aí nós vamos ver um pouco sobre as autoridades, né? Os levitas, os sacerdotes, os reis, os juízes, inclusive até o profeta do Senhor, né? Moisés, ele diz que que surgiria no meio do povo um profeta que seria semelhante a ele. E nós até entendemos que está falando de Yeshua, embora ele não use esse nome, mas quem seria um profeta semelhante a Moisés, né? Porque Moisés é considerado o maior profeta de todos. Então, apenas Yeshua que poderia estar no nível, e nós vemos que ele está até maior do que Moisés. Mas são pessoas de liderança, inclusive Yeshua sendo o maior de todos. Mas são autoridades a nível humano. Então, isso tem a ver com a autoridade paternal lá, do 5º mandamento. Dos capítulos 19 a 21 de Deuteronômio, nós vamos ver algumas passagens falando, por exemplo, sobre as cidades de refúgio, né, sobre os homicídios involuntários e homicídios voluntários, os casos de homicídio em que não se sabe quem cometeu, homicídios não desvendados, e situações de guerra também, que logicamente onde ocorrem mortes. Está associado com a passagem lá do mandamento de não matarás, falando sobre homicídio. Depois nós vamos ver ali nos capítulos 22, 23 e 24, passagens falando sobre a violação do casamento, sobre adultério, sobre prostituição e divórcio. Ou seja, uma regulação, uma regulamentação sobre a forma como as pessoas deveriam honrar o matrimônio, e caso houvesse uma separação, também tinha que fazer da forma correta, dentro da ordem. Não poderia se fazer as coisas de qualquer jeito. Então, honrando ali o matrimônio, o casamento. Nós temos também, ali nos capítulos 22, 23 e 24 de Deuteronômio também, várias passagens falando sobre o cuidado com o que é do outro, com a propriedade do outro. Nós temos também leis que falam contra o roubo, a necessidade de fazer restituição, caso a pessoa tenha roubado, proibição do roubo, e de ter esse cuidado com a posse do outro. Nós temos no capítulo 19 de Deuteronômio também uma passagem que fala sobre os votos e sobre os testemunhos, né? Quando você vai depor sobre uma situação, quando você vai contar um acontecimento que seja verdadeiro. Está associado lá com aquele mandamento, não dirás falso testemunho. E por fim nós temos, no capítulo 24, algumas situações ali que envolvem a questão da cobiça, que também está associado com a questão da inveja,
porque quando você cobiça algo que é do próximo, porque você inveja o próximo. Isso está automaticamente ligado com a ingratidão, quando você não está satisfeito com aquilo que você tem. Então Deus ele nos ordena a gente ter esse cuidado de você honrar aquilo que você tem. Além de você ter cuidado, por exemplo, com o que é do próximo, você também ter cuidado com aquilo que é seu. Ou seja, estar grato, satisfeito pelo que você tem e não ficar olhando para as coisas do próximo. Porque daí isso pode causar inveja e pode causar vários dissidentes, vários problemas interpessoais também. Então, para finalizar aqui, nós vemos que a Torá ela traz várias passagens, várias situações que hoje não faz mais parte do nosso contexto, mas se nós olharmos para a Torá pensando nos 10 mandamentos e vendo cada uma dessas passagens dentro do contexto daquela época, dentro das práticas sociais que eram eticamente aceitáveis naquela época, a Torá ela regula cada ponto com os princípios que estão lá nos 10 mandamentos. E se você olhar esses princípios, eles são perfeitamente aplicáveis para nós no dia de hoje, né? Voltando aqui, nesses princípios aqui. Né? Saber que Adonai é Deus, a santificação do nome de Deus, a santificação do sábado, da autoridade da vida, da propriedade privada, do testemunho. Faltou aqui a santificação do casamento, estaria no meio aqui. Aqui tem 9 itens apenas, seriam 10, né? Eu esqueci de colocar aqui a santificação do casamento do matrimônio. Então são esses os princípios que devem nortear a vida do crente. Aquelas 4 leis lá de Atos, elas contêm várias coisas que estão aqui. Né? Só os 3 primeiros aqui, né, que envolvem crer em Deus e não ter outros deuses. Aí nós temos, até nas leis de Noé, que são 7, lá nós vemos 4 princípios, mas nas leis de Noé, né, dentro do judaísmo, tem 7. Uma delas é promover sistemas de justiça e juízos, e fazer um sistema judicial, um governo com um sistema judicial, que está em a ver ali com a santificação da autoridade. Santificação da vida, né, não roubar, ou seja, são esses os princípios que norteiam a vida do crente. Então, a Torá, além disso, claro, vai ter situações que vão envolver situações de épocas, de tempos específicos, mas esses são os princípios norteadores para a nossa vida. A gente tem que entender isso para que a gente saiba como colocar na prática. Seguindo, por exemplo, aquele exemplo de Paulo. Né? Nós não estamos em elite de Israel, muitos não são israelitas, né? Não são judeus, então a gente tem que adaptar e conciliar, né, a lei vigente no país, na nação, com os princípios de Deus para que a gente chegue num caminho correto. Então era essa a mensagem desta manhã. Então, eu desejo já um Shabbat Shalom a todos, uma ótima semana. Deus abençoe.